Caro Javerim, bem-vindos novamente a este projeto de Mea Colot, cumprimentando a vocês desde o nordeste do Brasil, aqui em Salvador de Bahia especificamente, e estamos querendo participar, compartilhando um texto que nós estamos lendo en estos momentos, desde que comenzó o mês de Elul, ¿sí? E até lemos até Hoshana Rabbah, quando finaliza a festa de Sukkot. E então nós vamos ler naturalmente o Salmo 27, alguns trechos do Salmo 27. Mas permita-me começar lendo um verso do Salmo 89 para introdução. Eu gosto muito dos Salmos, por isso que escolhi falar deste trecho. Dice o Salmo 89, verso 16: Ashreia am yodei truá. Bem-aventurado o povo que conhece truá, o som da truá. Adonai beor paneja yalehum. Na tua luz, Deus, eles andarão. Interessante que a expressão conhecem, o povo que conhece o som da truá. E justamente nestes momentos que estamos transitando hacia Yamim Noraim, conhecer o som da truá é conhecer e ouvir o convite do shofar para nossa reflexão e nossa teshuvá nestes dias que estamos transitando. Agora sim vamos analisar alguns versos do Salmo 27. Salmo 27 que começa dizendo Le David. A primeira coisa que chama a atenção é que não aparece a palavra Mismor, que é sempre traduzida como Salmo, e começa dizendo diretamente Le David, que bem pode ser traduzido para David ou de David. Sim? Sigue dizendo Adonai, Ori ve Ishi, minha luz e minha salvação. E vem agora uma pergunta. Mimira, de quem vou ter medo? De quem vou ter medo? Segunda parte do passo diz, Adonai, volta a colocar aí o nome de Deus, Maos Hayai, a fortaleza, o baluarte da minha vida. E volta a pergunta, Mimi, Evha, de quem vou ter medo? Então, o primeiro que eu quero mencionar é a pergunta. Não? Eu gosto das perguntas da Torá. Nós conhecemos que a primeira pergunta de Deus a Adão era onde que ele estava, a Eca. Pergunta muito apropriada para este momento que estamos transitando. Segunda pergunta que conhecemos é a pergunta de Deus a Caim, onde que estava seu irmão. Tem muitas outras, mas aqui é Mimi irá, de quem vou ter medo? A pergunta Mimi só aparece 3 vezes no Tanakh. Uma vez no livro de Ezequiel e 2 vezes neste salmo no primeiro passo. E não tem mais. De quem? Não existe a pergunta do que ter medo. Sim? Procurei, não encontrei a pergunta Mema, do que vou ter medo? A pergunta é do que vou ter medo? E quero analisar aqui as primeiras 2 palavras que têm que ver com luz e salvação. Dice o Midrash que Ori, minha luz, em Rosh Hashanah, Beishi, no Yom Kippur. Sim, aqui estaria o link que o Midrash faz entre este salmo e Rosh Hashanah e Yom Kippur. Mas, como o verso 5 dice, Kitzpeneni Besukon, que me vai proteger, me vai dar refúgio na sua Sukkah, então estaria aqui remes, uma referência à festa de Sukkot, e de aí a importância de ler este salmo nestes dias que estamos transitando. A palavra Or, luz, sigue dizendo o mesmo Midrash Teilim, que a luz da qual se está falando é a mesma luz que iluminou aos filhos de Israel na época da praga de escuridão no Egito. E vou ler para vocês o texto de Éxodo 10:23 que o Midrash cita e diz:
o seguinte: Lo raú ish et ahiv, não viu ninguém a seu irmão, sim? Durante 3 dias, Shloshet Yamim. Ulechol bnei Israel, y para todos los filhos de Israel, allá oro, existía luz. ¿Qué nos dice o Midrash? Que esa misma luz que iluminaba en un momento de escravidão y que existía en Egipto, ¿sí? Cuando todo Egipto estaba en oscuridad, había luz para los filhos de Israel. Y nos lembramos de otros momentos de historia, cuando en momentos de dificultad aparece a luz. Conocemos muy bien el texto de Esther, el libro de Esther, capítulo 8, verso 16, que menciona que la Yehudim Aitá Orá Besimcha, había luz y alegría, a raíz de que a situación era realmente tan difícil como lo fue en Egipto antiguamente. Así que o Midrash nos dice que esa misma hora es a luz da cual está falando o Salmo. Y también nos dice Ve Ishi, salvación, ¿sí? Luz y salvación aparecen en este contexto tanto en Egipto como en la época de Esther que mencioné recientemente. Entonces preguntan algunos comentadores por qué el texto menciona 2 veces la palabra temor, una con la palabra ira y otra con la palabra pajad. La palabra ira aparece por primera vez en el texto da Torá en el libro de Génesis, en el capítulo 3, los versos de 8 al 10, y hay un incidente muy interesante. Voy a explicar por qué. Porque Dios pregunta a Adán onde é que ele está, e a resposta, eu quero que prestem atenção, a resposta de Adão foi: Chamati et kolecha vairá. Ouvi tua voz e teve medo. Que tem de interessante isto? Que o autor de nosso salmo utiliza esas mismas palabras no para esconderse de Dios, sino para solicitar su presencia. Vamos a ver el verso 6. Shma Adonai Koli, ouve Adonai minha voz. ¿Sí? Mientras Adán ouviu a voz de Dios y se escondió, aquí a petición do autor dos salmos, ouve Deus minha voz, ¿sí? Porque Él está solicitando su presencia. Así que en estos días de Yamim Noraim y de Elul que estamos transitando, nuestro corazón desea estar más perto da fonte da luz, da fonte da sabiduría. Yo digo esto a propósito de fonte de luz y de sabiduría, pues ya vamos a comentar más una otra cosa. Se pregunta también Ibn Ezra por qué aparecen 2 veces Iraba Pajad, y entonces nos dice lo siguiente: Iraba Laila, medo na noche, por eso preciso da luz para poder ver, y también medo durante el día, y tengo pajad, ¿sí? Y acrece ahí que cuando tengo medo da noche de aquello que no estoy viendo, ¿sí? Eu não posso dimensionar aquilo do qual tenho medo, mas quando aparece o dia, então aí me dou conta de quão grande é a força daquilo que me produz medo. Então produz pajad, ¿sí? Como se a primeira tem que ver com um temor interno da alma, ¿sí? E o pajad tem que ver com um medo que inclusive até atinge o corpo mesmo. Así que a primeira tem que ver probablemente con un medo no conocido y o segundo con un medo ya conocido. ¿Sí? Sigo con o texto do Salmo, versículo 2, dice o seguinte: Vekarov alai mereim leholet besarai. Están perto, rodeándome mis enemigos para comer mi carne. ¿Qué es esta expresión de comer mi carne? Una frase muito conhecida de uma situação conhecida na época quando algum animal moria e as aves rondavam até atingir a carne do animal
que estaba muerto, ¿sí? Para engullir esa carne, para comer esa carne, o inclusive de un animal que estaba vivo y otros animales más fuertes rodeaban a él para le atacar. Esa misma imagen él utiliza para expresar cómo él se siente frente a sus enemigos. Y aquí aparece la expresión Leholet ve Sarai, ¿sí? Y después dice Sarai beabaili emma kashalu benafalo. ¿Sí? Dos palabras para utilizar la expresión enemigo. Sarai ve oyebai. ¿Sí? Sar ve oyev es interesante porque la única vez que se utiliza estas dos palabras juntas es para hablar de Amán a Rasha, ¿sí? Que era el verdadero enemigo del pueblo en la época de Esther, ¿sí? De ese tipo de enemigos estamos hablando, ¿sí? Aquí en el texto, ¿sí? Pero él tiene una certeza, termina el texto diciendo Ema kashalu benafalu, eles de todo jeito, eles fracasan y caen. Y entonces aparece, voy a pular al verso 4, un texto que tiene que ver con Salmo 23. Algunos ven un nexo entre Salmo 23 y el inicio de este salmo, porque así como aquí comienza Hashem Ori Beishi, o Salmo 23 comienza diciendo Hashem Roi, Deus é meu pastor. Alguien podría decir, mas no es un vínculo muy suficiente. Mas vamos a leer el verso 4 que dice Achat shalti met Adonai. Eu fiz uma petição ante Deus e eu vou insistir nela, Otavakesh. Shivti bebeit Adonai kol yemei hayai. Que eu esteja na presença, na casa de Deus, todos os dias de minha vida. Essa mesma expressão aparece no Salmo 23, ¿sí? Que aparece diciendo Shavti bebeit Adonai leorejiamim, así dice el Salmo 23, ¿sí? Estaré en la casa de Dios por muchos días, dice el Salmo. Así que hay un vínculo entonces entre el Salmo 26 y el Salmo 23 en esta expresión de deseo de estar en la presencia de Dios. Y algunos se preguntan, ¿cuál es el contexto en que aparece este Salmo? ¿Sí? O fato de desejar a pessoa que escreve estar na casa, no templo, ¿sí? Evidentemente foi escrito este salmo na época em que o Beit HaMikdash todavía existia, ¿sí? Muito provavelmente no final da época do primer templo, ¿sí? Este salmo tem duas partes. Até o verso 6 tem uma expressão de segurança, de fortaleza. Ainda quando temos inimigos, Deus nos protege. Na segunda parte do Salmo, o autor expressa uma profunda petição de liberação. Ou seja, a primeira parte ele está seguro que Deus libera, mas a segunda parte é uma petição que começa com o texto que eu li antes. Shema Adonai Koli, ¿sí? Ouve Deus minha voz, ¿sí? Leja amar libi. Y aquí interesante porque el texto dice que su corazón clama por la presencia de Dios, ¿sí? Y volta a utilizar no verso 9, Dios que es su salvación, Elohai Ishi, esa misma palabra, minha salvación, que utilizaba no comienzo do Salmo. Tem algunas otras anotaciones, tengo aquí para compartilhar. Tenemos aquí no verso 9, en esta forma de petición, altaster paneja mimeni, no esconda Deus de mí teu rosto, ¿sí? Yo quiero mencionar que cuando se fala de do rosto de Deus, no es una mera antropomórfica, uma expressão antropomórfica, sino que é a expressão da época para falar da presença de alguém, ¿sí? Quando alguém estava cara a cara com outra pessoa, estava na presença dele, ¿sí? Así que cuando él está pidiendo ver el rostro de Dios, no es que está pidiendo ver físicamente, está queriendo estar en la presencia de Dios. Y yo espero que apenas estos lineamientos que hemos compartilhado nos permita estar más expertos en esta búsqueda profunda de nuestro corazón en estos días de Yamim Noraim.
coincidentemente, casualmente, as palavras em gematria Ori, Be e Shi suman 613, Tariag Mitzvot. Assim que, se queremos que Deus seja nossa luz, nossa salvação, e sentir-nos protegidos na sua sucá, que melhor que estar mais perto justamente dos preceptos da Torá, que são nossa luz e justamente nossa salvação. Desejo para todos vocês Shana Tová e que possam encontrar esse vínculo com Deus e com a nossa identidade que possa garantir nossa continuidade como povo. Shana Tová Lekulam.